Doutora Carla Gicovati, ela vai abordar o tema Neurobiologia do Autismo, atualização e aplicações práticas. Doutora Carla Gicovati é neurologista no Rio de Janeiro, é mestre em psicologia pela PUC-Rio e especializada em educação especial pela Universidade Gama Filho. Bom, boa noite a todos. Vou falar para os persistentes hoje, que ficaram até essa hora. A minha ideia hoje é a gente tentar fazer uma correlação entre o que a gente conhece de neurobiologia, o que isso tem implicação no quadro clínico e o que a gente pode fazer, né? Na verdade, se o neurologista fosse esperar conhecer a causa para poder saber o que ia tratar, estávamos perdidos, né? Porque, na verdade, a gente não teria feito quase nada em autismo esses anos todos, porque as explicações de causa de autismo estão engatinhando, não vai ser uma, vão ser várias, não tem uma causa, tem N causas. Então, na realidade, a gente tem que desconectar esses pedaços. Mas já tem alguns pedaços que a gente já entendeu da neurobiologia que ajuda a gente a pensar o que a gente pode fazer em termos de intervenção. Então, por exemplo, se a gente partir o quadro clínico em pedacinhos, a gente pode tentar entender o que será que causa o desconforto sensorial. Será que tem alguma causa biológica específica que causa esse desconforto sensorial? E o que eu posso fazer com isso? Então, a minha ideia de hoje é a gente tentar ver o que já se conhece, pedacinhos da neurobiologia, ela é super complexa, a ideia não é ser cansativo, e o que isso pode implicar em termos práticos, tá bom? Então, por exemplo, eu elegi, dentro de tudo que tem do tripé e do quadro clínico, 3 pontos para a gente falar. Tá? Eu elegi, porque eu acho que são pontos importantes, as características de leitura social, o processamento sensorial e a tendência a ter manias e repetição. Então, a gente vai separadamente falar de cada uma dessas coisas, o que a gente já tem de pista neurobiológica sobre isso e o que tem para fazer em termos práticos sobre essas 3 esferas. Só para ficar claro, a gente está falando do espectro como um todo, tem algumas intervenções e sugestões que são úteis para quem está aqui e que não são úteis para quem está aqui, e vice-versa. Tá? Então, quando a gente estiver falando aqui transtorno do espectro autístico, a gente está falando do todo e não de ninguém específico, apesar de que não existe intervenção que não seja específica para uma pessoa. Então, vamos lá. O que a gente conhece da neurobiologia da leitura social, né? Passo próximo. Antes de mais nada, tem algumas coisas que a gente faz automaticamente na vida que a gente não para pensar. Do que é composto a nossa leitura social, né? No automático, a gente soma tudo que a gente conhece sobre o contexto. Então, a Marisa falou da gente ter conhecimento de como se comporta, por exemplo, numa sala de aula. Isso é uma leitura prévia de contexto. Vocês estão ouvindo a minha fala, levando em conta a melodia da minha voz, levando em conta a minha expressão facial. Será que eu estou irritada? Será que eu estou satisfeita de estar aqui? Né? Juntando isso com o tipo de gesto, com a minha postura corpórea, com o que está acontecendo no transcorrer do tempo, e vocês vão fazer as inferências de vocês. Quem não tem dificuldade nenhuma, faz isso sem problema. Quem tem dificuldade fica extremamente embaraçado de saber se a gente cumprimenta alguém assim, se a gente cumprimenta assim, se a gente vai dar 2 beijinhos. Obviamente, isso é cultural. Quando a gente vai para outro lugar ou para outra cultura, a gente também não sabe como a gente se comporta. O problema é que muitas pessoas do espectro autístico têm dificuldade de saber como se comporta na sua própria cultura, né? Por isso que a Temple Grandin disse que ela se sentia em Marte, como se ela estivesse em Marte, porque ela não aprendeu as regras sociais do próprio local onde ela vive. Da mesma maneira, tem comportamentos que são adequados numa sala de reunião, outros que você pode ficar com uma meia furada e com a mão na boca na sua casa, mas você não pode fazer isso em público, né? O tipo de jogo social e leitura social envolvido aqui é diferente do que tem aqui, ou pelo menos deveria ser. E existe toda uma rede neural, que não vale a pena entrar em questão, mas hoje em dia você tem pessoas que só estudam o cérebro social. Tem N áreas do cérebro relacionadas com a leitura social, com a percepção da expressão facial, com a percepção dos gestos, com somar todos os pontos que a gente falou até agora. Passo próximo. E uma das coisas muito importantes que aconteceram
na neurociência como um todo, e que acabou respingando para a área de autismo, é a descoberta dos neurônios em espelho. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas foi uma descoberta acidental, como muitas outras acontecem em medicina, né? Eram neurocientistas italianos que estavam fazendo trabalhos com um macaco, e o trabalho era ver como é que disparava o eletrodo que eles botaram na parte motora do cérebro quando o animal desembrulhava o que ele ia comer. E aí era a hora do almoço e eles pararam o experimento, sentaram eles para comer e começaram a desembrulhar o seu próprio alimento que eles tinham levado, e, de repente, ouviram um barulho do eletrodo, tic, 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 como se o macaco estivesse desembrulhando alguma coisa. Foram lá ver e o macaco não estava desembrulhando nada. O macaco estava olhando eles desembrulhando o lanche deles. E aí se descobriu dessa forma, sem querer, a circuitaria que se chama de neurônio em espelho, que são partes do nosso cérebro, algumas circuitarias, que disparam só de ver alguém fazer uma coisa. Então, só por ver eles abrindo o lanche, o macaco já supunha que ia aparecer um lanche. E essa circuitaria ela é muito importante, porque se você pensar que você está com um bebê de 8 meses aqui falando para ele, mamãe, mamãe, e ele está olhando para o seu lábio, vendo o movimento que você está fazendo com o seu lábio, e o neurônio em espelho dele dispara, é como se isso fosse um ensaio para te dizer quais movimentos que você vai fazer no futuro. Quer dizer, que o seu bebê vai fazer para conseguir articular a mesma coisa. Então, o neurônio em espelho ativa circuitos que depois vão ajudar a consolidar esse padrão motor. E o mais interessante, depois que eles descobriram isso sem querer, foi uma imensa valia para a área de psicologia, eles foram reproduzindo o experimento, colocando, por exemplo, um anteparo que fizesse o macaco ouvir o barulho do papel alumínio, mas não ver. E disparava da mesma maneira. Passo próximo. Passo mais um. Isso a gente consegue entender quando a gente está na sala de espera do dentista, ouvindo o barulho do motor de quem está lá dentro, sem ver, e você sofre da mesma maneira, já imaginando o que te espera. Pode o anterior, por favor? Então, na verdade, a circuitaria de neurônio em espelho é muito importante para a imitação, quer dizer, mesmo crianças muito pequenas, bebês, imitam os movimentos que a gente faz. Foi desvendado o mistério antigo do bocejo, porque o bocejo é contagioso. E, se você pensar, todo tipo de comportamento e construção cultural tem a ver com esse tipo de aprendizado. Porque o neurônio em espelho tem a ver com a imitação, com apontar, com entender a ação do outro, com a empatia, com a construção de toda a tua formação dessas tarefas que são fundamentais socialmente, né? Passo próximo. E tem alguns estudos de ressonância funcional mostrando que os neurônios em espelhos ativam menos numa área da região frontal e da ínsula das pessoas com autismo. Isso não responde por todas as questões, isso é só um pedacinho de informação. Como toda a campanha do autismo mostra um quebra-cabeça se montando, cada informação dessa responde por uma tentativa de responder um pedaço da história. Isso não responde pela história inteira. Então, um outro pedacinho da história. A gente tem também no cérebro da gente uma área responsável por processar as expressões faciais de rosto. Então, na realidade, tem duas fases. Primeiro, você vê se é um rosto familiar, porque, se você pensar evolutivamente, faz toda a diferença se é alguém que você conhece, o nível de ameaça é menor do que se é alguém que você não conhece. E, num segundo momento, se você já sabe se é um rosto familiar ou não, você vê a percepção da expressão facial. Passo próximo. E aí você tem áreas específicas do cérebro que deveriam ser ativadas quando você está fazendo o trabalho de identificar uma face, e essas áreas são menos ativadas nas pessoas que têm diagnóstico de transtorno do espectro autístico do que na população geral. E, além disso, você tem outros trabalhos também usando expressão facial que mostram que as pessoas, normalmente, na leitura social, concentram a maior parte do tempo olhando para os olhos. E, por algum motivo, as pessoas do espectro autístico acabam olhando mais para a boca ou para as outras áreas do rosto, que não é da onde vem a informação social essencial. Tá? Existe a possibilidade que tanto neurônios espelhos quanto a identificação de face e outras tantas pecinhas que a gente não conhece tenham a ver com outras características que estão envolvidas na leitura social. A Renata de manhã falou sobre essa dificuldade de processar a informação como um todo. Se você entra numa sala de reunião, como tinha naquela foto, e ao invés de olhar para o rosto das pessoas para ver se você entrou num bom momento, você vai olhar qual é o padrão da lâmpada,
você vai perder a informação social essencial. E você pode cometer uma imensa gafe de entrar no momento que era para sair, você entrou, fez-se um silêncio, você não processou aquela informação e você se sentou, quando, na realidade, não era para ter nem entrado nem sentado. Né? O que é importante de entender dessa característica cognitiva, e isso não é uma teoria biológica, quer dizer, isso não é um marcador biológico, é um funcionamento cognitivo, é de que são pessoas que têm essa tendência de prestar atenção no detalhe ao invés do todo, mas elas não têm uma impossibilidade de perceber o todo. Então, se você virar e falar assim, olha, se você, quando entrar na sala, que tiver gente, for olhar para a lâmpada, você vai deixar de olhar para as pessoas, você não vai entender o que está acontecendo. Você está ensinando ou traduzindo o que pode ser feito para que as coisas fluam melhor socialmente. Da mesma maneira, você precisa ensinar ou construir com as pessoas do espectro autístico a ideia de que a gente, às vezes, fala coisas e está pensando outro. Aliás, o Rio de Janeiro é mestre nisso. Pô, que saudade, aparece lá em casa. Ele está pensando, caramba, quanto tempo que eu não vejo essa chata. Isso é a vida social, às vezes o que é dito não é o que é pensado. Né? E a gente tem culturas, eu digo que alguém deveria escrever um livro, o que é ser Asperger no Rio de Janeiro? Muito pior do que na Inglaterra. Porque na Inglaterra, alguém te fala para chegar às 8, é para chegar às 8. Entendeu? Aqui, é para chegar às 8, o cara está no banho. Então, a gente tem uma cultura que é muito desfavorável, porque tem milhões de entrelinhas. Né? Passo próximo. E aí, uma questão que existe é o seguinte, será que esses déficits que a gente acabou de falar, né, de percepção, são responsáveis pela falta de motivação para se socializar? Ou será que a falta de motivação para se socializar faz com que as pessoas não treinem essas habilidades todas que a gente está falando e, pela questão da plasticidade, não desenvolvem essas habilidades? O que é ovo e o que é galinha? Não sabemos. Então, por exemplo, se a gente, quando for trabalhar leitura social com uma pessoa, um familiar, um cliente, não importa, um aluno, a gente pode, isso aqui fui eu me organizando na realidade, a gente pode imaginar que tem algumas fases no processamento de uma informação social. Né? Então, uma pessoa, quando entra numa situação social, estamos aqui num piquenique na escola, você tem que conseguir prestar atenção e sustentar a atenção e trocar o foco de atenção dinamicamente, porque numa situação social, não aqui que só estou eu falando, mas numa mesa de bar, um fala, o outro fala, você troca a atenção para lá, depois você troca para cá, é fluido. Você tem que conseguir prestar atenção e trocar o foco de atenção na mesma medida. Se eu estou olhando para quem está falando só para o pingente, quando trocar o falante, eu não vou conseguir desengajar e olhar para outra pessoa. Então, eu tenho que ter essa fluidez e flexibilidade de atenção, eu tenho que selecionar quais são os estímulos relevantes. Na sala de reunião, o tipo da lâmpada não é relevante, pelo menos naquele momento. Né? E processar as informações, tanto verbais quanto não verbais. Aí eu vou ter que somar isso tudo e tecer as minhas conclusões, levando em conta o contexto e experiência prévia. Né? Se eu estou do lado de uma pessoa que eu já sei que, quando ela começa a coçar a cabeça, ela está 2 minutos de explodir, eu já tenho um conhecimento prévio desse comportamento e vou tentar me organizar para poder conduzir da melhor maneira possível a minha leitura social e escolher qual é o meu comportamento. O problema é que a gente faz isso, quem não tem nenhuma dificuldade de leitura social, no automático. Ninguém perde tempo nenhum, não gasta energia para fazer isso. E as pessoas do espectro autístico gastam muita energia com o básico. Né? Um adolescente do espectro autístico vai a uma boate, alguém está olhando para ele, e eu já ouvi essa pergunta no consultório, e pergunta assim, mas como é que eu vou saber se a menina me achou mal vestido ou se ela queria ficar comigo? Parece óbvio para quem não tem dificuldade nenhuma. E aí, para quem tem dificuldade, alguém precisa sentar e construir a diferença entre alguém achar mal vestido, provavelmente mal vestido vai te olhar de cima a baixo e vai dar uma torcida de boca. Se eu achar você bonitinho, vai olhar de cima a baixo e vai dar um sorrisinho. Mas é sutil. É sutil.